não fiz, até estava comentando com o Ricardo o seguinte, não fiz um texto para ler para vocês. Eu fui alinhavando algumas ideias que eu tenho a respeito de cultura, muito em face dos meus 30 e tantos anos de experiência nessa área. E como jornalista, a gente não é especialista em nada, mas sabe de tudo um pouquinho. A gente sabe, nós somos os mestres da generalidade. Então, eu não gosto de pensar que a gente está dando uma palestra ou que seja uma coisa assim. Eu acho que muito mais interessante é a troca que é possível a gente fazer aqui, né? Então, a primeira pergunta que eu me fiz, alinhavando esses pensamentos, foi como criar uma sociedade homogênea num país de dimensões continentais. Aí, dividindo o país, aí, Nordeste, tem tudo aquilo. Bumba Meu Boi, Maracatu, Caboclinhos, Carnaval, Ciranda, Jongo Coco, Reisado e tal. Centro-Oeste brasileiro, cavalhadas, procissão do Folgarel. Norte do Brasil, Festival de Parintins, Círio de Nazaré. No Sul tem Oktoberfest, aquelas coisas que são um pouquinho mais distantes da gente. Mas, de qualquer maneira, esse é o nosso país, com tudo isso que tem. Aí, a pergunta é a seguinte, como é que essa cultura sobrevive? E a resposta eu encontrei em Mário de Andrade, né? Pela ação de artistas, pesquisadores e ativistas. É por isso que a gente sobrevive, não porque a mídia faça alguma coisa nesse sentido. E pensando no Mário, eu relembrei daquela famosa missão do Mário de Andrade, de 1938, quando ele chefiava o Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de São Paulo. Ele estava preocupadíssimo com o que iria acontecer com a cultura popular, porque ele estava percebendo que o Brasil estava começando a se modernizar. E o principal temor dessa modernização era acabar com essa cultura popular e em função do surgimento do rádio. Para ele, o rádio era uma coisa como hoje as pessoas como pensavam nos anos 50, quando apareceu a TV, ia acabar com o cinema, quando apareceu a internet, ia acabar com a televisão, e assim sucessivamente. Então, ele estava apavorado com isso, ele monta uma missão, que acho que a maior parte de vocês já ouviu falar, essa história, mas que eu acho sempre fascinante repetir. Ele monta uma missão e manda para lá, ele ficou em São Paulo coordenando, manda todo mundo para o Norte e Nordeste para gravar, para fotografar, para fazer anotações e tudo isso. E, nessas andanças todas, o Mário, as pessoas vão se reportando a ele lá em São Paulo, né? E ele vai vendo que tudo é muito mais forte do que ele imaginava. Não seria o rádio que seria capaz de acabar com essa história. E eu gosto muito de uma frase de uma pessoa que ele entrevista lá, que ele fala que coco não se aprende na escola, eu já vim aprendido. Eu acho genial essa frase e acho que sintetiza bem a coisa. Dessa andança toda do Mário, da missão todinha, resultou numa quantidade incrível de material, que eu vou ver se eu consigo me lembrar aqui, olha. 33 horas de gravações, quase 1.000 instrumentos musicais e trajes, 21 cadernetas de 100 páginas, repletas de notas sobre música, dança, arquitetura e costumes, mais de 600 fotografias e 15 filmes. Isso tudo foi o que ele achou que cairia no esquecimento da população brasileira. E isso tudo, graças a ele, quer dizer, tudo que ele previa que poderia acontecer com o surgimento do rádio, na verdade, não se confirmou. Porém, esse material todo virou um acervo incrível, que, aliás, até hoje tem lá no Centro Cultural São Paulo, a Biblioteca Oneida Alvarenga, ela deve estar com a maior parte desse material. Então, tem muita gente que ainda pesquisa, que músicos que vão lá ouvir essas canções originais que ele levantou. E, então, quer dizer, aí é bem aquilo que ele falou. Somos nós, né, os pesquisadores, os ativistas e os artistas, que vamos conseguir manter essa cultura popular acesa, viva, embora as pessoas das comunidades mesmo também tenham aquilo é tão arraigado na própria história que resiste. Quer dizer, o mundo pode mudar. A gente já viu, passados 80 anos da missão do Mário de Andrade, a gente vê que está tudo lá, pode estar escondidinho, mas resiste. Mudou, provavelmente, sei lá, os cantos das casas de farinha, porque o meio rural mudou, a automação, tudo isso. Então, aquelas mulheres que ficavam cantando enquanto mexiam a farinha, isso realmente desapareceu.
mas o resto está lá basicamente do mesmo jeitinho, só com a resistência das próprias pessoas que vivem lá, né? E 80 anos depois dessa missão do Mário, a gente percebe uma coisa. Tudo que foi enfrentado lá naquela época, e que eles perceberam, tal, que tinha uma perseguição a tudo que era popular, e as pessoas que refizeram esse trajeto 80 anos depois perceberam que era basicamente a mesma coisa. Hoje se persegue as mesmas coisas. E aí a gente cai numa outra questão, que é a seguinte: a cultura popular brasileira é muito baseada na cultura negra e nos movimentos e em todo o movimento de matriz africana, tanto na religião quanto na cultura. Então, a perseguição que se fazia lá naquele tempo, quando ele começou a pesquisar, é a mesma que se faz hoje. A gente pode tirar essas canções tradicionais e colocar, por exemplo, o funk hoje. Muita gente tem restrição ao funk, não entende nem como cultura, mas eu acho que é cultura, sim. Eu penso muito nessa rapaziada, especialmente do Rio de Janeiro, que tem uma vivência, em geral, difícil, com pouco acesso à cultura, com pouco acesso ao estudo e tudo isso, e que vive uma realidade muito dura. Então, como é que as pessoas podem esperar que eles façam coisas diferentes do que ele faz? Por que você tem uma leitura, as pessoas têm uma leitura tão cruel em relação ao conteúdo, ou à dança, ou tudo isso? Na verdade, é muito mais uma questão racial, de preconceito racial, do que cultural mesmo. Então, por exemplo, você pensar no chorinho, no começo do século XX, a polícia era autorizada a interromper rodas de choro e bater nos músicos e tudo isso, porque como é que nasceu o choro? Havia as festas das pessoas nobres, entre muitas aspas, e que tocavam música lírica e tudo isso nos salões, tal. E a população queria ouvir uma música instrumental também, mas não tinha acesso àquela. Bom, se a gente não tem acesso àquela, vamos fazer a nossa. Aí tá, o que a gente tem? A gente tem um cavaquinho, tem umas percussões aqui, um violão de 7 cordas, não sei o quê. Nasce assim o chorinho. E, para a polícia da época, chorinho era coisa de bandido. É um ritmo literalmente brasileiro, né? Inventado essencialmente aqui, né? brasileiro. Começa como uma tentativa de cópia da música erudita europeia, e se transforma e vira uma coisa essencialmente brasileira e hoje cultuada no mundo todo e muito respeitada. Você precisa ser um grande músico para realmente ser um chorão, né, de verdade. Eu adoro choro. E gosto de funk também, vou falar. Todo mundo me critica muito por causa disso, mas eu defendo o funk até... Inclusive o Proibidão? Exatamente o que eu ia falar. Inclusive o Proibidão. E quem me convenceu foi um rapper que me falou: sabe por que você não gosta do Proibidão? Eu falei: por quê? Porque você acha que é só sacanagem, que eles fazem isso porque é para ser uma coisa assim, é muito sexualizada, porque as meninas isso, as meninas aquilo, não sei o quê. Eu falei assim: você quer que o cara cante o quê? Você quer que ele cante o quê? Qual é a realidade desse cara? Você não pode esperar que ele faça uma outra coisa. Dê condições a ele, que ele provavelmente vai fazer uma coisa melhor. Ou melhor no nosso conceito também, porque para eles isso isso é legal, isso é o bacana, entendeu? Então, eu acho que não dá para a gente criticar nesse sentido. Óbvio que eu não vou querer botar um proibidão lá para minha filha ficar dançando em casa. A gente fica um pouco sem jeito, assim, porque, de fato, quando eu dirigia o Manos em Minas, o apresentador era o rapper chamado Max B.O. Max B.O. conhecia todos os proibidões. Aí, antes de a gente entrar, assim, tal, falei: vamos dar uma relaxada aí, Max, para a gente entrar todo mundo já, né? Não, ele não põe o proibidão, ele cantava proibidão. Eu falei assim: Max, eu sou uma senhora, eu vou ficar muito intimidada com essas coisas. Era barra pesada, mas a gente se divertia demais. E ele me convenceu que realmente, se você quer coisas melhores, de mais qualidade, segundo o seu conceito, crie condições para essa juventude, sabe? Você entregue as baratas lá, sem nenhuma condição de vida, de qualidade de vida, nada disso, você não pode esperar.
sem lazer, sem nada. Você vai num fim de semana na periferia de São Paulo, lá na Zona Sul, Capão Redondo. Cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes. E lá, e eu acredito piamente, até por causa dessas coisas de não nos dão condições, vamos nós mesmos criar, estão nascendo os grandes movimentos culturais, pelo menos em São Paulo, significativos, porque o que vem ali das zonas privilegiadas são meio arremedos, assim, são coisas de qualidade, etc. e tal, mas que você percebe ali aquele viés de quem a vida inteira teve 3 refeições por dia, certo? E estudou nos melhores colégios. Mas eu acho que a grande revolução realmente vai partir da periferia, e já está partindo. Cidade de Tiradentes tem um músico chamado Rincon Sapiência, que eu não sei se vocês conhecem. O Rincon é uma maravilha, as letras dele são sensacionais. E ele promove um orgulho negro que é realmente uma coisa emocionante. Você vê nos clipes as meninas negras maravilhosas, com os cabelos armados, com roupas coloridas, com coisas africanas, com coisas que elas mesmas criam. Ele mesmo é um cara elegantíssimo. E tem tantos outros rappers, e todos esses meninos vêm dessa condição paupérrima. Então, eles têm uma visão tão crua, assim, tão verdadeira do que é para eles a cultura, que eles estão meio que se lixando se a mídia não está ligando para eles, entendeu? Isso eu acho que tem um lado legal, assim, bem interessante, porque eu passei muitos anos dentro de redações, eu fui crítica de música na revista Veja, e você vai para uma reunião de pauta, é uma coisa absolutamente constrangedora, porque é assim, as pessoas fazem teses ali na reunião de pauta, dentro de uma sala, todo mundo bem posto, bem alimentado, bem vestido. Eu assim, este ano precisamos falar mal do disco. Eu vivi essa situação. Precisamos falar mal do disco do Chico Buarque. Falei, pô, mas eu ouvi, eu gostei pra caramba, eu achei um disco maravilhoso, acho que era brasileiro, se não me engano, muito bom. Olha, não adianta, nós vamos ficar incensando aqui porque é Chico Buarque. Eu falei, não vai incensar porque o disco é bom. Não. Esse ano a gente precisa dar uma sacolejada no Chico Buarque, não sei o quê e tal. Então, Veja ainda, como eu costumo dizer, Veja ainda era uma revista, não era um panfleto, como virou depois. Mas aí, quer dizer, quando você pensa nisso, e tantas outras redações por onde eu passei, aí você vê que realmente tem um olhar meio de superioridade com relação à cultura popular. Tem mesmo, não adianta. A classe média, como disse a Marilena Chauí, é um horror, gente. A gente tem que admitir isso, sabe? E dali não sai grande coisa. Já visto a situação que estamos vivendo hoje, né? Politicamente falando. E a gente, nesses tempos aqui, né? Aliás, só terminando um pouquinho a história do Mário, quando a missão dele saiu lá do interior de Pernambuco para voltar para Recife, a estação ferroviária de onde saiu, ela foi desativada, ficou abandonada, tal. E aí os artistas locais entraram lá, reformaram tudo, mexeram tudo com toda coisa, transformaram aquilo num centro cultural, sem a grana de nada, nem de ninguém, nem ajuda externa, nem nada. E, coincidentemente, esse lugar foi o primeiro ponto que foi reconhecido pelo governo Lula, na gestão do Gilberto Gil, como um ponto de cultura. Lá atrás já era um ponto de cultura. Lá atrás já era um ponto de cultura. Então, a Terra realmente não é plana, certo? Ela é redondinha e dá muitas voltas, realmente. Então, eu acho que, a partir do Mário de Andrade, a partir desse medo dele de a cultura desaparecer, eu acho que a gente pode começar uma discussão. Muito propícia a sua lembrança do Mário de Andrade, né? Porque ele é lembrado muito mais como autor do Macunaíma, mas ele tem um papel fundamental não só na construção desse discurso da cultura popular, como o resgate do folclore brasileiro, né? Ele é uma pessoa da maior importância. Ele achava que ele é relegado isso, né, para um segundo plano. Ele se esquece do papel que ele teve de resgate
da nossa cultura popular, né? E ele falava que não era por nacionalismo, nada disso, não, que fazia essas coisas. Porque realmente aquilo tinha valor, entendeu? Sim. Valor cultural. A ideia dele era da preservação. E ele entendia que era preciso conhecer para preservar para entender o Brasil, que eu acho uma frase bem legal também. E ele lançou luz sobre um cara que depois foi fundamental, que foi quando ele descobre o Luiz da Câmara Cascudo, Sim. enfiado num casarão em Natal, no Rio Grande do Sul, produzindo a obra mais importante do folclore brasileiro. Foi uma descoberta. De Mário. Ele não inventou, mas foi o Mário que lançou luz sobre o cara. Né? Aliás, Mário Macunaíma, né? Nossa, Mário. Maria Amélia, vou passar agora para o nosso prezado Davi e depois a gente abre a prosa. Vamos lá. Davi, a bola está com você. Você, inclusive, se tiver de mostrar alguma coisa, você sabe mexer nisso, né? Boa tarde a todos. Primeiro, um prazer estar aqui falando de cultura popular no SESC. Eu ainda não tinha conhecido aqui, é um absurdo, mas eu não conhecia aqui o espaço, esse aqui. E vou trazer um pouco a questão da comunicação na cultura popular, mas principalmente voltado como ferramenta de arma mesmo das comunidades tradicionais. Então, vou falar um pouco de Trindade, que é uma vila caiçara aqui de Paraty, uma vila que já há muitos anos, há décadas, vem fazendo uma luta muito grande para manter a sua cultura, a questão da pesca, folia de reis, que tem em Trindade ainda, diversas atividades culturais que, com o desenvolvimento do turismo, com a ampliação depois da Rio Santos, se tornou muito prejudicado. O pessoal foi mudando os seus hábitos. O André estava me contando que, quando eu tinha 20 anos, foi lá para Trindade, depois voltou agora, ficou um pouco decepcionado, assustado com a quantidade de construções e tudo isso. E Trindade é um grande exemplo de luta por um lugar, por um território, por uma cultura. Hoje é um momento muito marcante, assim, para mim, emocionante até, eu estava contando para eles, porque amanhã, dia 2 de junho, vai fazer 3 anos que houve um assassinato em Trindade de um jovem caiçara, um menino de 23 anos, por conta da especulação imobiliária. Então, milicianos, policiais militares que serviam a uma empresa que se diz proprietária do território, assassinou esse menino, alegando que ele tinha uma moradia numa área que supostamente seria dessa empresa. Então, estou falando isso para dizer que o meu trabalho de conclusão de curso como jornalista foi esse filme aqui, que chama Trindadeiros, 30 anos depois, que foi feito em 2008, que conta exatamente essa história da comunidade de Trindade, que, na década de 70, durante 30 anos, lutou contra uma empresa que queria transformar todo o local em um condomínio de luxo. E aí, graças aos amigos Pedrinho Millier e tantos outros que visitavam Trindade, que iam para Trindade, um lugar bem alternativo, naquela época do movimento hippie, década de 70, ditadura, esse pessoal viu aquilo que estava acontecendo com os caiçaras de Trindade, sendo expulsos das suas casas. Essa empresa ela trouxe 70 homens armados lá de Campina Grande, com metralhadoras para expulsar as pessoas, passava com trator na casa das pessoas, estupraram as professoras do lugar. Assim, foi algo muito violento que aconteceu em Trindade e que depois ganhou uma mídia, graças a esses amigos de São Paulo, do Rio de Janeiro, que foram lá, juntaram com os caiçaras e explicaram, falaram, tem salvação isso, vamos nos unir, vamos lutar. Para vocês terem uma ideia, o local tinha 120 famílias, na década de 70 chegou num ponto de ter apenas 23 famílias, e apenas 3 não tinham vendido a terra ainda, vendido com coação, né? Vende aqui ou então você vai ser expulso. E aí, em 2008, eu fiz esse filme como trabalho de conclusão de curso, contando essa história. Então, a comunicação ela é muito importante. Eu via os meus amigos, a maioria não sabia direito o que tinha acontecido com a sua comunidade na década de 70, os mais jovens. São poucos que gostam de conversar com os idosos, por exemplo. Eu sempre gostei de conversar com os mais velhos e tinha essa história assim comigo que falava, poxa, preciso contar isso. Preciso falar isso para o meu povo, isso precisa ficar registrado de alguma forma. E
E ficou. E aí, em 2016, depois de tudo isso que aconteceu na década de 70, em 2016 houve esse assassinato. E a comunidade, então, passou a se unir novamente e a gente começou a utilizar as ferramentas de comunicação, gravar muitos vídeos, fazer manifestações, usar as redes sociais para denunciar isso que estava acontecendo em Trindade e solicitar que as autoridades se manifestassem, né? A gente foi a todas as instâncias possíveis para poder pedir tanto justiça com relação à punição com esse assassinato, mas, principalmente, reconversar toda a questão territorial do local e a questão da cultura tradicional, né? Então, vou pôr um pedacinho de um vídeo aqui só para vocês se ambientalizarem com essa história, né? Cadê? Eles embarcavam na Laranjeira, vinham, sartavam na Figueira, na Praia da Figueira, e aí pegava a trilha e vinham aí pro Alemão. A primeira casa que eles invadiram foi a do Alemão. Do Alemão. E daí ficaram. Daí que eles começaram a ir para Trindade, entendeu? Aí tu viu, tu ficou sabendo lá, tu já pegou um facão e foi lá ver. Eu peguei uma faca e fui para lá, entendeu? Aí fui saber o motivo dele estarem ali. Aí falou que estava vieram tomar conta da terra da firma. Eu falei, mas que firma? Eu estou com essa idade, nunca vi firma aqui dentro. Falou, não, terra da firma, faz parte de Laranjeira, é fundo de Laranjeira e tal. Aí eu falei, sabe, eu não acredito. Como? Entendeu? Vocês armados desse jeito? E cercado, eu fui cercado por arma, por 4 carabinas. E aí eu falei que eles eram os invasores, cara. E era mesmo. Porque os exemplos estão aí. É que nem Laranjeira. Laranjeira, minha tia Isabel morou lá, eu vivia na casa dela. Tinha laranjeira, abacate, que nem essas, aí era abacateira, era tudo. Hoje em dia, o que é que eles fizeram? Compraram, a firma, essa companhia comprou, tirou. Olha, hoje só tem um burguês, está numa parte, o rico, está lá, entendeu? Está lá. E muitos já caíram fora, já saíram por embora. O filho não tem nada na vida, está pior do que estava lá. E tem a vila do Caiçara e a vila do burguês, a cidade deles, entendeu? Ali já o que é que o dinheiro fez? Não curte nada, a natureza, eles não curtem. Só fizeram as mansões dele, como está lá, para todo mundo ver. Eles curtem aquilo? Não curte, cara. Quem fez foi o dinheiro. Os caras moram em outro lado, só venham ali por temporada. E quem fica lá é o caseiro. O Trindade vai ser a mesma coisa, cara. Trindade, ou mais cedo ou mais tarde, a terra dele está parada aí. Porque um juiz falou para mim, um advogado, um coroa já muito velho, falou, olha, seu Beninguinho, Trindade vai ser assim. Você acha que um cara daquele não está por dentro de tudo, meu? Eu não quis vender isso aqui, porque aqui me criei, nasceu meus filhos, criei tudo eles, entendeu? E eu amo a terra, gosto, como eu já falei, da terra, gosto do lugar. Entendeu? Vem a hora agora de preservar. Pô, a gente já preserva há muito tempo. Paremos de trabalhar, que eu com 7 anos já estava no cabo da enxada, era mandioca, era cana, era tudo, nós vivíamos só da terra. Nosso café era café de cana, batata, cará, ipi, taioba, era o nosso café, não existia pouco. Então, aí vejo o dinheiro. Quem quis o dinheiro, pensava que era muito dinheiro, pegaram o dinheiro. Não deu nada. Hoje, coitado, os filhos, eu tenho dó, tenho na cabeça, tenho no coração. Tem trindadeiro aqui, não é falar mal, entendeu? Porque eram pessoas simples, inocentes, entendeu? Venderam, pensavam que iam... Hoje, eles me desculpem, tem filho hoje na droga, corrido da justiça,
para sobreviver, entendeu? Então, é essas coisas. Será que essas pessoas não sabiam disso? E a terra está aí mesmo. A terra está aí. A terra não muda, não nada. Quem muda é nós. Então muda se no dinheiro. Se eu vendesse, cara, eu não estava mais aqui. Não estava. Hoje em dia, estou num parque, numa reserva. E não acredito que é de firme nem de governo. Agora já apareceu. A firma eu já conheço. Já apareceu o governo que diz que eu não tenho direito, eu tenho que sair, tá, me indenizar. Então, eu sou igual a Tomé. Eu só acredito para ver, né? Esse é o seu Benedito, que é um guardião praticamente da Praia do Caixadaço, em Trindade, que é um parque nacional, um parque que hoje a gente é muito preocupado com o desmonte ambiental que vem sendo feito, né, nesse governo e que pode ser, por exemplo, privatizado. E na lei do branco, né, vamos dizer assim, que veio depois, naquele local não pode viver nenhuma comunidade, não pode morar, as pessoas não podem morar lá. E a gente vive essa incerteza. E utilizando, né, a ferramenta de comunicação e a cultura para exatamente sensibilizar as pessoas de que um senhor como esse, que não fez faculdade, mas olha a sabedoria que existe, né, a sabedoria popular que a gente tem, que muitas vezes as elites e a mídia, de uma maneira geral, não dá a devida importância, né? Isso, a gente está falando de um senhor, falando sobre sabedoria tradicional, mas a gente podia estar falando também de um músico, de um artista, de um poeta, né? E depois de tudo isso que esse senhor conta, a gente ainda teve a questão desse assassinato, né? Um assassinato que exatamente mudou a vida das pessoas. Então, hoje, só para vocês entenderem, em 82 foi feito um acordo com essa empresa, depois de muita luta, ficou delimitado uma parte sendo da comunidade, uma parte sendo da empresa. A empresa, então, desde então, manteve as suas posses cercadas com seguranças, que depois viraram policiais militares fazendo a segurança, e aquelas áreas ficaram ali só especulando, e ninguém nunca soube o que de fato iria acontecer ali. Falava-se em hotel, falava-se em várias coisas, e até que esses milicianos começaram a querer se expandir essas áreas até para outras áreas da comunidade, e aí ressurgiu esse conflito por conta da ausência do poder público, né, municipal, estadual, federal, de resolver essa questão territorial, e houve esse assassinato, e a gente, então, principalmente a minha geração, se uniu através da Associação de Moradores de Trindade, começou a utilizar as ferramentas de comunicação de forma muito incisiva, fazendo vídeos, contando. A gente fez uma manifestação aqui em Paraty, uma manifestação muito importante, que eu gostaria de pedir para vocês assistirem também um pedacinho, porque é exatamente isso, é o passado, o presente e um futuro incerto que a comunicação tem esse papel de preservar, né? Tanto a questão cultural como a questão de dar voz a essas populações tradicionais que muitas vezes... Então, por exemplo, tudo isso aconteceu lá, não teve nenhum Rede Globo local, por exemplo, Rio Sul, vamos supor que seria a emissora principal aqui da região, ela não contou essa história. Talvez por conta dos interesses de um condomínio Laranjeiras, que é um dos maiores condomínios que a gente tem do lado de Trindade, que vive esse conflito de querer se expandir. É uma entrada só, que vai para uma parte vai para Laranjeiras, uma para Trindade, é a mesma estrada. Então, a gente sabe que a gente incomoda o fluxo de Trindade, que é um fluxo mais popular, né? Um turismo de massa completamente... Que devasta o local todo verão, e a gente está tentando, então, utilizar a comunicação para unir a comunidade e também para mostrar para as pessoas que isso acontece. Então, a gente fala muito hoje, o assunto milícia é um assunto que está sendo muito falado, né, por conta
da presidência, por conta do governo do Rio de Janeiro, completamente tomada, e a gente esquece que aqui em Paraty também acontece isso, né? Servidores públicos prestando serviço de segurança particular para pessoas, e Trindade vive esse conflito bastante. Então, em 2016, há 3 anos atrás, aconteceu esse assassinato, e a comunidade de Trindade voltou, e na década de 70 fez uma manifestação por conta da expulsão das empresas. Imagina, os trindadeiros fizeram uma passeata de Trindade até aqui, o meu avô veio andando até Paraty, gritando, pedindo por justiça por conta dessa empresa, e depois eu me vejo 3 anos atrás com o meu avô também, e com meu filho de 5 anos, e a gente junto, gritando mais uma vez por defesa de território tradicional, por preservação da cultura e por união e, mais uma vez, violência, né? Paraty é lindo, Paraty tem um cenário cultural maravilhoso, mas é uma das cidades mais violentas do estado do Rio de Janeiro e não se fala disso. Não se fala que a juventude está morrendo aqui por confronto de facções a rodo, assim, sabe? Então, esse papel é da comunicação. Então, assim, hoje eu faço trabalhos, estou em São Paulo, estou em outros lugares, e às vezes acontece uma coisa que dói em mim, às vezes, de eu não estar aqui naquele momento para não filmar aquilo ou para não registrar aquilo. Então, assim, eu estou cansado de compartilhar foto de amigo, de jovem assassinado aqui em Paraty. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Costeira. Você acabou de falar que você não vê isso nas chamadas mídias hegemônicas mais tradicionais, as mídias ricas, né? Na sua opinião, por que essas mídias não mostram isso? Acho que Paraty é uma pérola da Rede Globo, do estado do Rio de Janeiro, de uma maneira geral, um lugar que os governantes, não interessa ao governante contar isso, que Paraty, e nem a mídia. Porque senão, como que a gente vai fazer a Flip sabendo que morreram não sei quantos jovens naquela semana? Porque não acontece no centro, assim. O centro, é difícil bateu a carteira de um turista no centro, ou sequestrou alguém. Isso é raro de acontecer. Quem está morrendo é a periferia. Quem está morrendo é a juventude negra. Sim, né? Acontece em Paraty. No Brasil todo. Como no Brasil todo. Então, até estava conversando, né, com meu amigo quilombola, que não aparece na mídia isso, e a gente está morrendo aí. Mas aí que está, a gente cai naquela história de vidas negras interessam, né? Exato. Mas não interessam então, para a assim, mídia. só para fazer até um adendo daquilo que eu estava conversando com vocês, então, há 3 anos atrás, teve a Flip, a gente fez aqui uma intervenção, fez uma tenda cultural de Trindade com fotos dessa luta, passando filme, com histórias, trouxemos os pescadores para mexer com rede no meio da Flip, os artesãos vieram, trouxeram seus artesanatos para contar e para mostrar isso. A gente fez uma intervenção muito bonita há 3 anos atrás, sem autorização da prefeitura, sem autorização de Flip, sem estar dentro do evento oficial, sabe? Desobediência civil. Às vezes é importante. E foi muito marcante isso. A gente colou aqueles lambi-lambi, gente, de poste. Eu lembro que uma madrugada, eu e meus amigos aqui, nas vésperas da Flip, praticamente em todos os postes do Centro Histórico de Paraty, a gente colou um lambi-lambi escrito: a especulação imobiliária matou meu filho. Caiçara está morrendo por conta da especulação imobiliária, tal. Então, assim, tentando utilizar aquela visibilidade do evento para dizer que isso está acontecendo. Davi, eu ia pedir para você colocar... Vamos lá, para a gente abrir aí o papo. Essa conversa sua e da Maria Amélia está todo mundo aquecido, né? Vamos só ver esse trecho e já passar para a conversa. Um minutinho aqui e 40 segundos. Abordar, né? Esse foi uma manifestação, gente, aqui depois desse fato. Praticamente toda a comunidade. Eles queriam transformar a Trindade num condomínio. Eles conseguiram fazer a Laranjeira se tornar um condomínio. A galera do sono está oprimida. A galera do sono, a galera da Ponta Negra está oprimida. Nós estamos todos juntos nessa causa. Não é só a comunidade de Trindade. Fusão é nosso irmão! Fusão é nosso irmão! Fusão é nosso irmão! A frase que eu ouvi dele por esse dia foi: mãe, daqui uns dias você não vai mais precisar usar martelo. Você bota o prego e eu vou com a mão, de tanto cano que meu filho tinha nas mãos. Então é isso, a gente está lutando não é por um viciado, não é por um drogado, é por um guerreiro que lutava, que mantinha. A minha estrutura era ele, e eles conseguiram tirar.
Mas eu creio no Deus que tudo pode. E eu quero que a justiça seja feita. A gente lá embaixo não vai mais permitir a TDT. O nosso O prefeito. território lá é nosso e a gente não vai mais permitir a TDT lá embaixo. É uma situação muito complexa, mas eu acho que a associação em si ela não é fracionada, a comunidade é fracionada, né? E aí, a cada 3 anos, há uma eleição democrática e um grupo assume. Para vocês entenderem, Trindade tem uma associação de moradores e Trindade parece que é outro país, porque a gente tem muito pouco acesso às questões públicas, de uma maneira geral. Então, a própria comunidade, muitas vezes, ela tem que se virar, se unir para resolver os seus próprios problemas. Então, pergunta do nosso companheiro. Eu acho que Trindade é uma questão muito mais do poder público em si, fazer cumprir as leis, porque parece que Trindade é um mundo onde o Rio de Janeiro, né, vamos dizer assim, mas aí a gente vai trazendo para o nosso mundinho pequenininho, onde tudo pode, onde não existem leis, onde não existe polícia, onde não existe prefeitura, onde não existe o meio ambiente, por ser um local que está dentro de 2 unidades de conservação e que a regra ambiental no Brasil é uma coisa linda no papel, né? A gente tem uma das leis ambientais mais evoluídas, porém ela não vale. E aí, quando o poder público se ausenta completamente, como é o caso de Trindade, assim, a gente é completamente decepcionado com a prefeitura, por exemplo, assim, que a gente via sempre como um aliado, até pouco tempo. E a gente se sente abandonado, e aí, quando a população carente percebe que ela não tem nenhum tipo de estrutura, nem de fiscalização, e quando ela está vendo que ela está passando por problemas, principalmente econômicos, que a gente vê hoje. Então, vamos dizer assim, todo lugar virou lugar para se construir um barraco, para se vender qualquer coisa, para ampliar, se a sua divisa era aqui, você pode jogar a sua divisa mais para lá, porque ninguém vai falar nada, né? E aí a associação de moradores que não tem um papel fiscalizador de fato, né, como cumprimento do seu estatuto, acaba tendo que tomar conta para si problemas que são governamentais, problemas que são de fiscalização, problemas ambientais. Então, assim, semana passada, a APA, depois de muito tempo, fez uma fiscalização lá e disse que embargou muitos e já estipulou a saída, por exemplo, de todos os barracos lá da praia. Só que isso, ao mesmo tempo que é positivo ambientalmente, há de se arrumar uma solução econômica para como que vai fazer com as pessoas que supostamente vivem de uma maneira de vender alguma coisa ilegalmente, por exemplo, como é o caso de ambulantes, por exemplo, né? Paraty também vivenciou esse debate Cronologicamente, esse drama tem quantos anos? Você falou e me escapou. Putz, tem uns 40 anos. Começa em 82. 82, a segunda parte, vamos dizer assim, depois que se delimitou espaços. Mas vive isso há 40 anos, né? Certo. E só para a gente não estender muito, então Trindade precisa, meu companheiro, de que os órgãos públicos dêem o devido valor para aquele lugar, que é um lugar que traz muito recurso para Paraty, é um lugar que todo mundo vai visitar Paraty, mas que a prefeitura trata como se não pertencesse ao bairro. E, às vezes, por conta de debates políticos, acaba levando a gente para longe cada vez mais, dificultando o diálogo. Isso é um transtorno para toda a população, né? Então, existe uma pouca vontade com relação à cultura popular em todas as instâncias, infelizmente, entendeu? E cada vez que eu vejo surgir qualquer movimento, sinceramente, quando você falou que você defende o funk, bastou ser um movimento que incomoda essa casta que nos dirige nessas várias instâncias do poder no país, eu bato palmas. Sinceramente, se incomodou, está ótimo.
E, por exemplo, tem uma coisa que é muito discutida também em São Paulo, que é a questão do picho, a pichação. Picho com X, como eles dizem. Que realmente você olha assim, aquilo é horrível, gente. Sinto muito, aquilo esteticamente é muito feio. Esteticamente é feio para burro. E dá aquela impressão de abandono e tudo isso. Aí a gente resolveu entrevistar uns meninos do picho. Não, eles chegam, eles acabam com a gente assim, em 3 palavras, mas enfim. Aí levamos lá para o estúdio, tal. Agora explica para a gente. Por que razão vocês fazem isso? Vocês chegam lá, tem uma casa pintadinha, num muro bonitinho, não sei o quê, vocês põem essas letras incompreensíveis, né? E fica ali tudo aquela coisa toda riscada, uma sensação de abandono, não sei o quê, e tal. Eu falo assim, te incomoda muito passar lá, assim, quando você vê uma casa toda pichada, assim? Então, eu falo, poxa, demais, é muito feio. Aí ele falou, imagina como é que é onde eu moro. Eu falei, você passa, ele falou isso para mim exatamente com essas palavras. Você passa por lá e se incomoda. Onde eu vivo é muito pior do que um picho numa parede. É o córrego passando na minha casa, na porta da minha casa. É o esgoto a céu aberto. É a falta de condução, é a falta de escola. Não tem nenhuma área de lazer, não tem um lugarzinho que a gente possa, num final de semana, sei lá, se encontrar para conversar, nem isso, não tem nada. Se estamos sentados na porta da nossa casa, lá, todo mundo fazendo um sonzinho ali e tal, de brincadeira, a polícia chega atirando. Tem um botequinho lá, fala, mas esses neguinhos aí gostam muito de boteco, né? Não, boteco é a nossa alternativa. Aí o que acontece? Chacina. Quantas vezes você ouve falar de chacina em São Paulo? É isso. É essa rapaziada que não tem a menor opção de lazer, de nada disso. Aí vamos para o boteco, lá a gente encontra as pessoas, a gente conversa, troca ideias e não sei o quê, entendeu? Então, o que vier de lá, a essa altura até entendo que o picho está lá para provocar a gente mesmo, vocês ou nos ajudam aqui, a gente vai infernizar vocês. E eu consigo entender que eles têm razão. Sinto muito. Deixa eu só falar do picho, que me veio uma coisa na cabeça aí, lembrar. Em Trindade, ou aqui de uma maneira geral, a gente condena. Lógico, nós estamos numa cidade histórica, natureza, é ridículo você ver uma pedra pichada. A gente já teve muitos problemas em Trindade por conta disso. Né? Tem uma praia lá, por exemplo, que o pessoal pichou lá a praia, falando que, brigando, nudismo. O cara escreveu na pedra nudismo, tal. A gente passou um dia inteiro limpando aquilo e depois estava lá escrito de novo. Enfim, a gente vive esse problema. Agora, em São Paulo, no centro de São Paulo, aqueles prédios completamente destruídos já, naquela situação horrível. Eu estava na virada cultural agora, à noite, nessa última vez, e aí num prédio lá, cara, os 3 carinhas subiram, mas era um show, assim, o povo parou para ver os caras, porque estavam super perigosos, podiam cair de lá, os caras se dando a mão para passar nos lugares, na sacada dos prédios, fazendo os desenhos deles lá. Era uma intervenção artística claramente, assim, naquele local completamente destruído já. Né? Tem um filme do João Weiner, né, o Picho, né, que mostra exatamente... Assim, só para fazer um adendo do quanto que não cabe uma pedra na praia, na natureza, mas, de repente, como uma forma de manifestação e crítica mesmo, como você falou, o cara falou, você já viu minha quebrada lá, como é que é? Né? Exatamente que você não isso. passa lá, só de você passar aqui você já se incomodou. Então, agora, a gente, com essa conversa toda, onde é que a gente vai cair? Não adianta a gente negar que a diferença que existe de posse e pobreza, quanto maior for essa distância, pior vai ser a vida de todo mundo. Vai ser pior a vida do pobre, vai ser pior do que quem tem dinheiro, porque São Paulo é uma espécie de... O bairro Jardins, que é tão falado, que é lindo, não sei o que lá, era Jardins por quê? Porque você caminhava pelas calçadas com um pequeno trecho de cimento e o gramado todo assim, você via os gramados das casas, as casas ali no alto, assim. Era uma coisa bonita de ver mesmo, agradável. Tal. O que aconteceu? Botaram muros, às vezes tem muros de 5 metros de altura. Ou seja, os ricos estão todos engaiolados, entendeu? Está todo mundo preso, cheio de câmera, com medo de sair de casa, ou sai de casa de carro, mas, às vezes, a empregada, claro, eles têm milhares de empregadas e tudo isso, ainda tem, né? E ela sai para comprar pão, aí, quando vem, tem o sequestro. Eles entram tudo para dentro da casa, ninguém vê na rua o que está acontecendo lá, passa o dia inteiro sequestrando todo mundo, não sei o quê. Ou seja, a cidade ficou super perigosa.
Enquanto tiver essa diferença de padrão, né? Quer dizer, rico muito rico e pobre muito pobre, nós vamos sofrer de tudo quanto é jeito. A cultura vai refletir essa. Eu acho que a cultura já está refletindo essa grande diferença que existe entre pobres e ricos no Brasil, essa desigualdade. Enquanto essa desigualdade não diminuir, a nossa vida só tende a piorar, e muito. Eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho e falar de uma coisa que é inevitável, que é a democratização da mídia, em que eu defendo com unhas e dentes, embora a gente só, quando ouve falar em democratização da mídia, a gente imediatamente vem acoplada a palavra censura nessa mídia hegemônica toda que a gente conhece. E sendo que a mídia nos Estados Unidos é regulada, na Inglaterra é regulada, na França é regulada, na Alemanha é regulada, e a nossa é livre, leve e solta para fazer o que bem entende. Eu levantei aqui, existem aqui aquelas 5 ou 6 famílias que são donas de toda a mídia brasileira, e, por exemplo, em vários países aí de primeiro mundo, essa coisa cruzada do dono da TV ser dono do rádio, de não sei o quê, não existe. Mas aqui, por exemplo, levantei só a TV Globo, por exemplo, tem a própria TV, óbvio, Globo News, Globosat, Jornal Globo, Jornal Extra, Revista Época, Rádio CBN, Rádio Globo. Todas elas difundindo rigorosamente o mesmo texto, a mesma ideia, as mesmas posições políticas. E aquelas tais 5 ou 6 famílias que a gente fala, bom, são os Marinho, Frias, da Folha de São Paulo, Mesquita, do Estadão, Tivita, da Abril, Macedo, da Record, Silvio Santos e tal. E os Sirotsky no Sul, né? E os Sirotsky, RBS no Sul. Aí, quer dizer, todos eles, obviamente, têm os mesmos interesses. Eles podem particularmente divergir em uma coisa ou outra, mas, na hora que envolve o dinheiro, eles relevam qualquer diferença. E o tio Silvio Santos. Né? Aí, quando você vê isso, eu comecei a pensar, fui ler algumas coisas da Constituição brasileira. É vedado aos políticos serem proprietários de emissoras, de radiodifusão, não sei o quê, no exercício do seu cargo. Então, por exemplo, quando o Sarney queria passar a presidência para 5 anos, ele distribuiu 418 concessões de rádio e televisão. Capitaneadas por Antônio Carlos Magalhães. Pois é, ele era o Antônio Carlos Magalhães era o ministro das Comunicações na época. E todas essas 418 concessões foram para políticos. Quer dizer, estava ferindo a Constituição de 88, mas tudo bem, vamos dar um jeitinho aqui, não sei o quê. Aí, bom, está todo mundo lá com a sua emissora, não sei o que lá, passou 5 anos, está tudo certo, fizemos um acordo, não sei o quê. Aí as pessoas falam assim, já me perguntaram, inclusive, mas qual é o grande problema também de um político ser dono de uma emissora, ou de um rádio, de um jornal, qualquer coisa assim e tal? Aí eu me lembro bem de uma história que envolve o próprio Zé Sarney, que é chamado o grande exemplo de... Como é que é? Eu esqueci a palavra. Pilantra. Não, é pilantra, mas tem um nome bonitinho assim para quem quer ver. Não, chama. Claro, lembrei antes de ver. Coronelismo eletrônico. Coronelismo. Era essa a palavra que eu queria lembrar. Então, aí o Sarney é o exemplo melhor do coronelismo eletrônico, e a gente tem uma história que se passou em 94, quando a Rosiane Sarney era candidata ao governo do Estado. Ela estava contra o Epitácio Cafeteira, e a diferença era de 1 ponto percentual. Ela estava na frente. 12 mil votos. 12 mil votos. Aí vamos para o segundo turno, não sei o quê, aquela incerteza, o Sarney querendo que ela ganhasse de qualquer maneira. Aí o que ele faz? As emissoras todas do Sarney, que são afiliadas da Rede Globo, os jornais, tudo isso, todos começaram a denunciar o seguinte: Epitácio Cafeteira mandou matar o seu inimigo político e desapareceu com essa figura, não sei o quê e tal. E a campanha toda do segundo turno foi assim, porque ele mandou matar, não sei o quê. E aí, o que fez? O staff todo do Cafeteira foi atrás do sujeito que não tinha mandado matar coisa nenhuma, o cara estava vivo. E conseguiu, finalmente, achar, falou, já sei o que eu vou fazer, o encerramento da minha campanha vai ser com depoimento do morto. Aí, chega, Cafeteira, consegue o sujeito, grava, falou, vai ser o encerramento da minha campanha no último dia.
Vamos lá, horário gratuito, eleitoral gratuito, apagão. Ele tirou todas as emissoras do ar. Deixou Só para a deixou última São hora. Luís. No último dia. Só deixou de São Luís, que era 1/3 da votação dele. Detalhe, é rigorosamente verdade. Eu estava lá. Mas Foi exatamente o que aconteceu. Então, aí, quer dizer, ninguém no estado inteiro ficou sabendo que o morto estava vivo, entendeu? É por isso que o político não pode ser dono de... Quer dizer, fere um princípio isonômico. O cara tem um poder ali nas mãos que ninguém mais tem. Só um detalhe, Mariana, nessa mesma campanha, ele é dono da Rede Globo e o aliado dele, o Lobão, é dono do SBT. Tanto, não estou falando isso que eu vi, tanto na SBT quanto na Globo, você tem um horário para entregar a fita do programa. Porque a Globo era geradora, então vamos dizer, até às 16 horas. Então, às 16 horas, o cafeteiro entregava, o pessoal do Sarney via o programa, montava de novo e entregava a fita deles às 20 horas. Ai, Isso muito eu vi. Isso é eu muito vi. Brasilzil. Então, a lei só vale para... Então, a coisa é muito... aliás, outro coronel, o ACM, que você citou agora há pouco, também, quando a Lídice da Mata foi prefeita de Salvador, em 94, 90 e poucos também, né? 94, se não me engano. Ela, prefeita de Salvador, computou, assim, num ano de gestão da Lídice, o grupo do Antônio Carlos Magalhães fez 600 matérias negativas com relação à gestão dela, ou seja, mais de uma por dia, praticamente. Como é que esse sujeito pode ser dono de uma coisa assim, se ele está ali na disputa, sabe? E esses feudos são todos assim, todos eles têm 2 ou 3 emissoras. O Jucá é dono da Rede Record e acho que do SBT. Sim. A Globo não está na mão dele, é do empresário de Roraima, mas o Jucá tem 2 em Roraima e assim vai por todos os estados. Agora, sabe quem eu descobri que eu não sabia que também é dono de uma rádio? Não sei se é rádio ou emissora de TV, mas é um meio desses. Eduardo Cunha. Sim, eu não sabia disso. E ele disse que ia passar todos os direitos da concessão, que isso também é uma coisa que fere a lei, mas todo mundo finge que não vê. Ele ia passar para aquele pastor R.R. Soares. Ele foi preso... Não é o Ricardo Soares, não é outro. Até onde eu sei, esse não é pastor, bem ao contrário. Então, mas a documentação de que ele teria transferido para o R.R. Soares nunca apareceu. Ou seja, todos os políticos estão envolvidos e eles legislam em causa própria, né? São eles que têm que guardiões da Constituição, não sei o que lá, são os primeiros a ferir os princípios mais básicos da Constituição brasileira. E a gente agora fica desguarnecido porque não se tem mais uma rede de comunicação pública. Você tem Exatamente. Aliás, todo esse preâmbulo que eu fiz era para cair na questão da TV pública, que não se confunda com a estatal, né? Porque a estatal tem muita interferência do governo do Estado. Que era a NBR, que o que ele fez agora foi juntar as duas, a EBC desperdiçando e a NBR. um canal, porque a EBC hoje transformou-se numa grande Radiobras, né? São 2 emissoras que passam em rede a mesma programação que é apenas para difundir o conteúdo favorável ao governo dele. Exatamente. Inclusive com o programa de Milico. Eu só, assim, meio que de brincadeira, assim, peguei assim, os últimos 3 ou 4 meses lá do Bom para Todos, e fiquei pensando assim, falei, quem dessa gente aqui apareceria na TV Globo, nessas outras emissoras hegemônicas? Só para reiterar para vocês, Maria Amélia apresenta um programa na TVT, TV dos Trabalhadores, que é o Bom para Todos, que talvez junto com talvez, se eu estiver errado, você me corrija, acho que a TVT e a TV da Bahia são as últimas emissoras que se pode chamar públicas ou que transmitam conteúdo fora do convencional. Quer dizer, o objetivo das TVs públicas não é o faturamento, né, ao contrário das outras emissoras. Então, o nosso é ser um canal de oportunidades para a cultura popular, para aquilo que normalmente não vai chegar nesses outros meios de comunicação. Conteúdos como o Por exemplo, né, passar esses vídeos. A gente depois até pode falar sobre isso, que eu acho que é legal a gente ter essa troca. Mas aí eu fiz um levantamento rapidinho. Banda Bacaxepa, eu aposto que acho que a maior parte das coisas que eu vou dizer aqui, não sei se alguém conhece. Se alguém conhecer, até me diga. No final, até tem uns mais conhecidos. Mas Banda Bacaxepa, Toninho Melodia, Grazi Brasil, Banda Bloco Baco do Parangolé,
Teodoro Nagô, Anaïs Silá, que é uma cantora francesa que veio e se apresentou no programa, Banda Demerara, Guilherme Moscardini, Cacique Pajé, uma dupla sertaneja daquelas de raiz, linda, 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 DJ Eric J, Dois é Par, Tim Bernardes, trio de forró Beijo de Moça, Os Guarani, um grupo de rap indígena. Vive numa pobreza extrema lá no Pico do Jaraguá, em São Paulo, que é uma coisa triste. Opa! Está desculpado. E vive numa situação triste, assim, lastimável, e acontece uma coisa ainda, só um parênteses rapidinho, para cravar a situação deles. Todo mundo que tem cachorro e que sabe, compra, acha lindo, não sei o quê, depois vê que dá trabalho e quer dispensar, passa na aldeia e joga lá e vai embora. Eles vivem lá, pobre, paupérrimos, cercados de milhares de cachorros, aquela tristeza, assim. E os meninos foram lá, eles fazem um rap e contando essa história, assim, de cortar o coração. Do Ofel, que já é mais conhecido, Daniel Groove, Mustache os Apaches, Murilo Sá, Joana Flor, Islã das Minas, Grupo Alumar, Vertim, Francinete Germano, Tita Reis, Paulo Padilha, Filó Machado, Renato Gama, Izzy Gordon, Pedro Pastores. Isso é uma mostrinha pequenininha de como é efervescente essa cultura popular, que não chega em lugar nenhum. Entendeu? E eles chegam com cada história tão linda, gente que passou a vida inteira sabendo que não ia aparecer em lugar nenhum, que não ia vender milhares de discos, e que insiste ali naquela coisa que ele gosta, que ele confia, que ele acredita. Isso é muito emocionante. Entendeu? Eu sou completamente apaixonada por isso. Vivi a minha vida inteira trabalhando com isso para depois, assim, quando já estou aqui perto de me aposentar, eu chego à conclusão que, puxa vida, eu devia ter feito isso, sabe, estar mais mergulhada nisso do que no que eu fiz ao longo da minha vida inteira, que era, sabe, chegam os discos das gravadoras, você ouve, e aquele pessoal todo que já tem mídia. Eu não pensava, quando era bem jovenzinha, não pensava muito por esse aspecto. Eu fazia sempre música popular brasileira, mas era muito mais essa que tem a mídia mesmo, né? Que eu trabalhava nesses jornais, que a quem interessava esse tipo de coisa. E agora eu estou tendo contato com um outro lado que me fez abrir os olhos, assim, para muitas coisas e perceber como as coisas não são compartimentadas, não está cada coisa numa caixinha. A economia não está aqui, a política está aqui, a solidariedade, a sociedade, os nossos direitos, essas coisas todas, está tudo misturado, gente. Está tudo junto. A gente tende a botar cada coisa toda separadinha, como se uma coisa não tivesse a ver com a outra. Aí eu estou tendo muito contato com esse pessoal e descobrindo uma riqueza, assim, uma riqueza cultural do Brasil que é invejável, que me emociona profundamente. Assim, sempre quando eles saem de lá, eu falo, nossa, que bom que existe a TVT, que bom que vocês dão esse espaço para a gente. A gente nunca pensou que um dia fosse aparecer numa TV aberta, etc. e tal. A gente é pequenininho, tem uma audiência pequena, mas tem uma capilaridade, assim, entre esse pessoal. E nós somos, eu trabalho ali num lugar cuja dotação principal é dos sindicatos, dos metalúrgicos, dos bancários e dos professores. E o que é que aconteceu? Uma das primeiras ações aí daquele senhor que está lá no Planalto foi sufocar os sindicatos. Então, é provável até que esse pessoal perca esse espaço da TVT por absoluta falta de possibilidade de sobrevivermos sem a ajuda dos sindicatos. Eles cortaram já a contribuição sindical. E quem quiser, por exemplo, autorizar o desconto em folha para ajudar os sindicatos, ele proibiu também. Ou seja, o sindicato teria que ir em cada um dos sócios para solicitar o pagamento, ou seja, inviabilizou completamente. Então, esse que seria um espaço, que é um espaço democrático para a cultura popular, realmente está muito perto de se tornar inviável, e a gente está sofrendo muito com isso, porque não é só o nosso emprego, é realmente uma coisa na qual a gente acredita, é a tal da cultura popular brasileira, que parece que não tem a menor importância. Só para fazer sobre esse assunto, que as TVs públicas, André,
Ricardo, desculpa. Eu fiz uma pós-graduação sobre com televisão, gestão de televisão, e o meu trabalho de conclusão de curso foi a importância das emissoras públicas para a democratização da informação. Então, ela levantou um contexto que é as emissoras privadas nas mãos dos políticos, né? E como você falou, a gente tem aí uma grande rede de TVs públicas e também as legislativas que cumprem um papel ou deveriam cumprir um papel importante, né, de disseminação daquilo, porque se os meios privados eles estão completamente reféns dos interesses econômicos ou políticos de determinados grupos, a gente tem aí na legislação o que deveria ser as emissoras públicas como os meios, os grandes guardiões mesmo da informação imparcial, teoricamente, né? E então eu participei da criação de 2 TVs legislativas no interior de São Paulo, Taubaté e Jacareí. Jacareí foi a primeira emissora legislativa a operar em sinal aberto do país, junto com São Paulo, com Brasília e tal. E a gente conseguiu, através do cara que era o presidente na época, que era uma pessoa jovem, que deu uma independência para a TV, criar muitos programas culturais, de valorização e tal, e conseguia fazer essa dicotomia entre as opiniões divergentes e tudo. E aí, como você falou, e aí hoje a gente está tendo uma completa destruição das emissoras públicas, com restrições a algumas palavras que não podem ser colocadas na TV. Então, você imagina uma emissora pública que a gente paga e um determinado, sei lá, o presidente da Câmara, ou, no caso, o ser que hoje ocupa lá aquela poltrona no Palácio do Planalto, proibindo de falar a palavra ditadura. A EBC não pode falar Exatamente. Ditadura mais. Você não pode falar ditadura. Não pode falar golpe Nem também. pode falar nem golpe, nem pode falar ditadura. Essa palavra está proscrita no noticiário da EBC. Então, isso deveria ser, ainda, acho que a população ainda não entendeu ainda a importância que são esses meios, né? A gente está completamente refém hoje da internet, Facebook e coisas do tipo, buscando informações aleatórias, quando a gente já existe uma cadeia formada já de emissoras, né? Inclusive Paraty, por exemplo, poderia ter uma TV Câmara, seria uma coisa sensacional, uma emissora aberta. A diversidade cultural que tem em Paraty, né? Até onde eu sei, não tem um canal de expressão para isso, né? Eu sou um grande defensor das emissoras, TV Câmara, tudo isso, porque eu acho que é uma forma das pessoas... claro que a população tem que se empoderar, porque senão vira um palanque de político, né? Exatamente. Isso que a gente tem que lógico. lutar sempre para que tenha as opiniões divergentes e tal. Lógico. Mas se a população chega junto, principalmente em lugares, cidades como a nossa, que assim, o poder público está ali refém também da população. Mas aí que está, eu acho que a realidade vai falar mais alto, sinceramente. Porque a gente vai ver que essas tais reformas aí não vão resultar em nada muito prático ou que melhore a nossa vida, especialmente de quem está desempregado, porque não existe nenhum plano para resolver a situação dessa grande camada da população brasileira. E isso vai chegar uma hora que o cara não tem trabalho, vai ver a família passando necessidade. Isso vai falar mais alto, não vai adiantar o que a televisão disser, entendeu? Está tudo bem, agora vai dar um salto assim, de uma hora para outra. Isso não vai resultar em 3 refeições por dia. Então, eu acho que é aí que as coisas vão começar a virar. Por isso, eu acredito mesmo. Quando eu falo em resistência, eu falo em todos os níveis. No nível cultural, no nível econômico, tudo isso, sabe? Sei lá, tem que acreditar em alguma coisa, mas sei lá. Eu acho que a união, né, e resistência mesmo. Eu vou trazer de volta aqui para o caso concreto Trindade e aqui a nossa região, porque, por exemplo, dentro desse contexto todo que eu contei, de uma luta, das zonas de uso coletivo, né, que existe, sim, alguns problemas, invasões particulares e tal. Por outro lado, após acontecer o assassinato desse menino, o nosso movimento ganhou uma proporção tão grande que a gente conseguiu... O nome do menino assassinado, Davi? Jason. A gente chama ele de Dão, o apelido dele ficou marcado como Dão. E a gente conseguiu derrubar todas as cercas dessa empresa, derrubar todos os prédios que abrigavam jagunços, a gente derrubou. E aí, desde o assassinato desse menino, a gente ocupa todas as áreas que eram da empresa. E hoje, a gente construiu... Uau, isso é uma conquista. Não, é uma coisa muito doida. Eu estava contando
para a Cibele hoje o quanto Trindade é um caso marcante, porque a gente ocupou essas áreas e a gente construiu lá uma escola do mar, que a gente chama, que é uma casa de farinha, onde os mais velhos fazem a farinha ainda lá, e é um local onde os nossos pescadores ensinam para os mais novos, vinculado até com a própria escola municipal, a gente tem um trabalho de ensinar os mais novos a fazer canoa, a mexer com a rede de pesca, a gente fez uma horta, e a Escola do Mar é exatamente para complementar a aula das crianças do ensino básico, e aí eles têm uma aula especial depois, que a gente chama os mais velhos, e aí faz uma programação para passar a cultura. Então, folia de reis, tudo isso e tal. Então, é exatamente isso que eu digo. Não depende da gente. Se eu esperasse a prefeitura fazer alguma coisa por nós, se a gente esperasse o governo fazer alguma coisa por nós, nunca ia ser feito. Agora, a partir do momento que, seja através de um vídeo, através das redes sociais, você consegue sensibilizar as pessoas da sua própria comunidade, não estou nem falando algo muito grande, mas da importância de você fazer a manutenção da cultura, né? E aí, isso aí traz para as pessoas um sentimento de pertencimento e que ajuda na resistência, né? Então, hoje, por exemplo, tem crianças que viram pela primeira vez como que faz o procedimento da farinha de mandioca, né? Que é algo que a minha avó sempre fez, vivia disso, minha mãe se sustentou com farinha e peixe, morava no Caixadaço, minha família nasceu no Caixadaço, todo mundo, só que depois que o turismo ganhou uma proporção grande, ninguém mais vai querer fazer farinha, né? Por exemplo. Poucos caiçaras que vão lá plantar, por quê? Porque a casa dele virou um camping, virou um restaurante, virou alguma coisa do tipo e tal. Então, meio que a gente viveu um período muito que a gente se esqueceu da cultura. E aí, por conta de todos esses acontecimentos, de repente, a gente se apegou na nossa cultura de novo, se apegou nas nossas raízes de novo, para falar assim, se a gente for igual Paraty, se a gente for igual São Paulo, se a gente for igual tal, a gente não vai vencer. A gente precisa de resgatar de novo os nossos hábitos tradicionais, a nossa comunidade, a pesca tal, e isso só pode ser feito do mais velho para o mais novo, né? Então, a gente vem fomentando esse movimento, né, que a gente chama de Trindade Vive, que é tudo que a gente vem conquistando. Só para dar até um adendo, nessa área que a gente conseguiu conquistar, que a gente reivindica até hoje a total desapropriação por parte do Poder Executivo, a gente já construiu só por meio de recursos da comunidade. A gente construiu uma quadra poliesportiva. Então, vocês imaginam, gente, uma quadra poliesportiva e uma área que era privada, que no papel ela é privada até hoje, mas a gente fez lá uma quadra poliesportiva. A gente construiu uma escola do mar. Estão fazendo um MTST esportivo. Exatamente. Né? E agora a gente está terminando uma pista de skate. Ocupação esportiva. Uma pista de skate. Tudo sem a participação do poder público. Muito bom. Sabe? E isso só... Claro, a gente tem uma oportunidade de se unir, tem uma condição mais privilegiada. Ironia do destino, que quem faz isso, quando faz, são as milícias. Exatamente. E o poder público no Rio de Janeiro, quem faz é o traficante. E o detalhe é que a gente também conseguiu pôr para correr todos esses milicianos que antes atentavam contra a comunidade. Então, acho que até isso está começando a mudar, porque quando nessa última eleição, por exemplo, que de repente está lá entrando no plenário ali da Assembleia Legislativa de São Paulo, a Érica Malunguinho, que é trans, e entrou toda de branco, com o cabelo todo trançado, com as iemanjás do lado dela, e foi vaiadíssima, mas atravessou tudo, subiu lá no plenário, fez um discurso maravilhoso. Eu acho aquilo para mim é revolução, entendeu? E Érica Malunguinho conseguiu, mas eu acho que é tipo semente, entendeu? Sim. Alguém vai pensar assim, poxa, ela conseguiu, por que não eu, entendeu? Aquela moça que foi, até onde eu sei, uma prefeita bem avaliada, que é uma loira bonita, que foi com uma roupa que os moralistas consideraram inconveniente, com decotão de vermelho, também falou assim, empoderamento, eu me visto do jeito que eu quiser. Não é? Se alguém não gostou, o problema é seu. Exatamente, se você não gostou, o problema é seu. E são espaços que são um tipo de discussão que é... Né? Então, aí eu acho que são essas pequenas coisas, assim. E a Érica, não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar na Érica Malunguinho, ele
falar ele só para localizar um pouco a história. Se formou cientista social pela PUC de São Paulo, via FIES, e aí depois começou a exercer a profissão por um tempo, não sei, até assumir a sua identidade de Érica mesmo, e ele toma conta de um lugar que a gente chama de Quilombo Urbano, lá em São Paulo. É um espaço aberto, sem cobrança de ingresso, sem nada, e que é um ponto de resistência da comunidade negra em São Paulo. Fica no bairro de Santa Cecília, que acho que é um lugar que, se alguém tiver a oportunidade de ir a São Paulo, deve conhecer. Não se impressione demais, porque realmente é uma coisa radical, porque ela acha que tem que ser, nesse momento, radical. Então, por exemplo, as mesas são comunitárias, você pede aquelas comida de inspiração africana mesmo, comida de senzala, e você come ali, todo mundo nas mesmas mesas, você senta no chão, rola um samba, rola umas conversas, e quem quiser se apresenta, tal, mas é uma coisa muito franqueada mesmo à população negra. E foi a partir dali, né, desse quilombo, chamado quilombo urbano, foi ali que ela construiu a plataforma política, e ela conseguiu ser eleita. Maravilha, né? Quer dizer, olha o caminho dessa criatura, né? Olha que coisa legal. Eu admiro a Érica profundamente. Ela é brava pra caramba, sabe? Teve um amigo da gente que foi lá e derrubou em cima da mesa um copo de cerveja, ouvi um discurso que eu fiquei com vergonha e saí de fininho. Não tinha nada com isso. Mas ela é brava pra caramba. Mas ela disse que a gente está vivendo um momento em que você tem que ser radical. Se você contemporizar, dali a pouco... Foi exatamente isso que ela falou. Daqui a pouco está cheio de gente aqui subindo em cima das cadeiras, sentando na beirada da mesa, filmando a negrada dançando, porque é um show espetacular, aquela gente dançando como os africanos dançam, entendeu? Kuduro, aquela coisa toda. É lindo de ver, é lindo, lindo, lindo. E ela acha que isso tem que ser visto com respeito, não é? Ela falou exatamente isso. Falou, isso aqui não é programinha de fim de semana, não. Vê se vocês entendem o que é um quilombo urbano. Isso aqui é um quilombo urbano. Se você não tiver noção do que é isso, pode ir embora, você não é bem-vindo. Legal, assim. né? E assim ela construiu a plataforma dela, entendeu? E assim ela se candidatou e ganhou. E chegou lá. Eu acho que nunca haverá uma unificação de bandeira, principalmente porque nós somos fragmentados, mas existe uma bandeira que todas as outras bandeiras possam abraçar também. Então, para dar um exemplo claro, a questão da educação. Então, sempre vai ter, no meio da educação, lá vai ter quem vai estar o movimento negro lutando pelos negros, vai estar o movimento indígena pelos indígenas, exatamente, o movimento caiçara pelo caiçara, o Lula livre pelo Lula livre, o outro pelo não sei o quê. Mas, se a gente tiver na união da educação, no caso, só para fazer um exemplo que está mais claro, né, todas aquelas outras lutas podem reforçar a questão da educação. Então, e tudo é política. Então, por exemplo, eu acho muito nada a ver quando você fala assim, não pode ter a bandeira do partido X. Não, na verdade, eu queria a bandeira de todos os partidos aqui defendendo a questão A ou B da educação. Tem um monte de varejo que faz o atacado, né? Exato. E aí existe, só para concluir junto com esse seu raciocínio, essa falta de percepção de que a política só é feita pelos políticos ou os partidos políticos. E que, então, eu não posso me misturar com o partido político, porque aí eu estaria fazendo política, teoricamente. Mas aí, reforçando o que você vem falando, que tudo é política, então, se a gente não participar e se a gente não aderir a alguma coisa, a gente vai ficar refém disso tudo. Então, sempre vai ter um lado para você escolher. Tipo assim, não dá para não ter um lado. Hoje, por exemplo, vamos falar de política. Para você concorrer a ser um político, você precisa de um partido político. Então, você sempre vai ter que... A política é isso, uma mistura que a gente não vai conseguir se... aliás, é até ruim a gente achar que a política é uma coisa ruim. Sim. Eles fizeram a política ser algo ruim e a gente identificar que político é tudo ruim. Mesmo porque precisa ficar muito claro que, se não for por via política, não a política essa tradicional, mas a política no melhor sentido da palavra, o contrário disso é ditadura. Ou você atua pelos meios políticos, então, né, engajados ou não, ou é uma ditadura. Quem quer uma ditadura? Então, só para dar um exemplo do que ele falou, tem quem queira. Tem um movimento X de moradia, por exemplo, um movimento que começa ali no seu ápice, só com as pessoas, ninguém está envolvido com nenhum partido, ninguém tem nenhuma bandeira e tal. Mas é um movimento
que alguns partidos abraçam. Então, não tem como eu, como movimento, eu abrir mão do auxílio daquele partido A ou B que quer me ajudar. Então, o que eu quero é ajuda. Então, vamos falar de Trindade, por exemplo. O deputado que quiser nos ajudar e comprar a nossa causa, estaremos juntos. E aí a questão é que os que vão abraçar essa causa vão ser sempre A ou B, porque o Y nunca vai abraçar a minha causa. Queria agradecer. Obrigado, viu? Foi um prazer muito grande estar aqui e a gente conversou muitas horas, todo mundo, agradecer vocês pelo interesse aqui na conversa. Vê que vai esquentando, né? Isso. Depois funciona. E só para agregar ao comentário da nossa colega, eu acho que é exatamente isso. Acabou que o pior problema, que foi o governo que está aí e todas as medidas autoritárias e de preconceito com relação à cultura, com relação às minorias, e esse avanço de um conservadorismo tão forte, a gente pode olhar isso como uma forma de que, na verdade, isso vai realmente fomentar que a juventude acorde, de que as pessoas busquem se conscientizar um pouco mais, e vai haver, não sei qual o tempo disso, mas um movimento reverso, assim como houve, de certa forma, essa contra-revolução que teve, né, após governos mais progressisas e que erraram muito, mas também fizeram coisas positivas. Esse fascismo, se é que é forte essa palavra demais, mas em algumas áreas acaba sendo assim mesmo, quando a gente obriga as pessoas a seguirem o que a gente acha certo, obriga as pessoas a gostar, né? Hoje essa questão tão forte contra as minorias vai fazer um refluxo nisso e acorda os alunos, como você falou, o movimento secundarista, aquilo foi um marco, né, nas escolas, o Alckmin querendo fechar as escolas, e aquilo teve um momento, aqui teve a ocupação do Sembra, que foi uma coisa linda também, por muito tempo os alunos ocuparam aqui. Aliás, desculpe te interromper, eu fiquei impressionado com o último vídeo que você mostrou. A mobilização. O tamanho da mobilização. Não, e praticamente foi todo mundo. Todo mundo de Trindade estava aqui andando. Não era meia dúzia de gato pingado, é impressionante, né, o tamanho dela. E para encerrar é isso, vai haver a gente vai se empoderar novamente, todas essas coisas ruins que estão acontecendo a nível de governos municipais, estadual e também federal, isso acaba fortalecendo, de certa forma, a luta, porque a gente começa a ver tanta coisa ruim e aquilo vai mexendo com a gente e as pessoas vão, aos poucos, se unindo. Existem vários pequenos movimentos aí, Trindade é um exemplo, pela Associação de Moradores de Trindade, tem o Campinho também, que é uma comunidade lutadora aí, do Quilombo, tem outras comunidades aqui costeiras que também estão lutando aí pelo seu espaço. Então, eu acho que essas coisas ruins que estão acontecendo vai acabar fomentando uma nova revolução aí da juventude e, cedo ou tarde, nós vamos chegar aí a um lugar melhor. Deus ouça. O tiro vai sair pela culatra, é isso. Obrigado. Obrigado por tudo. Olha, gente, assim como eu falei do menino do picho com quem eu conversei, ele me ensinou muita coisa, também com os grafiteiros foi igual, com o pessoal do rap, com o pessoal do samba, com a periferia. Eu acho que ter a oportunidade de estar aqui conversando com vocês é mais um aprendizado. A gente aprende, sempre as pessoas pensam, mas essas pessoas têm muita experiência de vida, vão nos contar, não sei o quê, não sei o quê. Em geral, a gente sai muito fortalecido. Eu acho que eu sentei aqui pessimista, porque a gente lida com a notícia tem sido ruim o tempo todo. E aí, de repente, você começa a conversar, surgem outras ideias, outros movimentos. Eu descubro o Davi, que eu não conhecia, o Ricardo, que eu conheço muito, as opiniões de vocês com relação a isso. Eu acho que enriquecem muito a gente como pessoa, tal, e realmente faz aflorar uma certa esperança, assim. E eu acho que o que a gente está mais carecendo nesse momento é disso, porque é uma enxurrada de más notícias que você começa a achar que isso é infinito, que vai ser impossível mudar. Mas, graças a Deus, a história é dinâmica. Eu acho que dali dos secundaristas vão surgir lideranças mesmo. Eu acho que eu adorei esse exemplo do que aconteceu em Trindade, e eu acho que a nossa esperança mesmo, a nossa perspectiva futura de uma mudança passa pelo pequeno, assim,
passa pelo seu bairro, passa pela sua cidade, pela sua comunidade, pelo seu grupo de amigos. E eu acho que, a partir daí, nós vamos começar a aprender que, de repente, a gente não pode mesmo depender do prefeito, do governador, e muito menos daquele senhor. Aliás, que a gente precisa fazer de tudo para que aquele senhor resolva tirar o time de campo, por favor. O elemento. É uma coisa que me entristece profundamente, só brincando, entendeu? Mas me entristece muito, porque a gente perdeu o respeito internacional, a gente é ridicularizado. Então, isso é uma coisa que machuca muito. Mas eu cheguei aqui com essas notícias, com essas impressões, e, de repente, conversando com vocês e trocando, e mesmo me ouvindo o Ricardo, ouvindo o Davi, eu saio daqui assim realmente com uma esperança renovada. Eu espero que a gente possa se reencontrar e, de repente, falar: puxa, lembra como a gente estava pessimista? Hoje a gente está aqui comemorando. Eu espero que isso aconteça. Obrigado, querida. Obrigado a vocês todos. Uma boa tarde a todos.